quero discutir com você essa notícia da semana que tem sido, né, essa escalada nessa marcha golpista por parte de Bolsonaro. A gente tem essa notícia de agora há pouco, publicada inclusive pela Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, de que entidades entraram com uma ação ali na PGR contra Bolsonaro por ameaças ao Estado Democrático de Direito. Augusto Aras está sendo bastante cobrado, né? Eu vi uma notícia, inclusive, de que ele estaria em férias, então ele não tem como se pronunciar agora e a gente fica nesse aguardo de que o Procurador-Geral da República volte de férias e se manifeste sobre um possível golpe que a gente pode sofrer aqui no nosso país, né? Enfim, qual a sua avaliação sobre o momento, sobre Augusto Aras dentro desse processo todo? O Augusto Aras na PGR ficou o tempo inteiro em férias, né? Ele não saiu de férias. Vai ser estranho quando ele for trabalhar, quando ele cumprir a função constitucional dele. É uma pena, inclusive, que o Senado teria condições de... O Senado é que aceita a nomeação do procurador, né? Mas o Senado também tem poderes constitucionais para analisar a conduta do procurador, se o Procurador-Geral da República está cumprindo o papel dele. Era bom que o Senado também se manifestasse com a postura do Augusto Aras, que é isso, ele está eternamente em férias nas suas funções constitucionais, não cumpre, né? É um engavetador e um bajulador geral da República. Quem está no lugar dele agora é a Lindora nesse período de férias formais, né? Do Augusto Aras. Na parte da PGR é difícil esperar alguma coisa. Importante essa mobilização de 40 entidades da sociedade civil, né? Pedindo para apurar essa questão da escalada de violência e da escalada de discurso golpista, né? Nós estamos vivendo os dois, né? Nós temos uma escalada da violência, que pode, inclusive, ser um mote que justifique alguma atitude golpista, tipo adiamento de eleições, né? Ou tipo, novamente, discutir o tal do semipresidencialismo, coisas desse tipo, né? Então, você tem essa escalada de violência, né? É uma soma, não é um caso, já são vários casos, né? E você tem o recrudescimento do discurso golpista, né? O Bolsonaro está tomando duas atitudes, me parece, Thalita, é bom a gente acompanhar, né? Ele está atuando em duas frentes. Ele está procurando tentar resolver o baque na parte econômica, seja com essa PEC do desespero eleitoral, né? Seja com a questão dos combustíveis. Ele percebeu o seguinte, só o discurso de moral, de religião, de comunismo, isso não estava resultando em nada, né? Eu preciso enfrentar o problema, que é o que as pesquisas todas apontam, que o Centrão sempre alertava: cuida da parte econômica, é aí que vai te afundar. Então, uma linha de ação dele nesse terreno da economia, né? De um demagogo, um cara que sempre detestou programas sociais, um cara que destruiu todos os programas sociais, né? Você pega Minha Casa Minha Vida, Cisterna, tudo que tinha de programas sociais, Pronaf, tudo ele foi destruindo. Então ele agora pinta com o Auxílio Brasil, mas destruiu todo o restante. Saiu um editorial essa semana da Folha de São Paulo falando, é um contrassenso. Ele fala em políticas sociais, mas destruiu tudo, né? Desmontou tudo, né? Mas é a demagogia, é o que aparece. Então ele tenta enfrentar a disputa no terreno econômico, onde ele estava afundando, né? Vamos ver qual é o impacto disso. Ainda não dá para dizer. As pesquisas, essa pesquisa do Datafolha, até por ser uma pesquisa por telefone, por internet, ela é muito mais imprecisa e ainda não dá para dizer qual é o impacto exatamente da PEC do desespero, porque ela começa a funcionar o mês que vem. É o mês que vem que começa a sair o Auxílio Brasil, né? Que amplia o número de beneficiados, né? Então, vamos ver, né? Essa é uma frente de atuação dele. Nessa frente, inclusive, ele está mudando a estratégia de comunicação. É bom ficar antenado. Não é que ele não esteja fazendo esse discurso dos valores, né? Não é que ele não esteja distribuindo fake news sobre PCC e Celso Daniel, né? Ele continua, a baixaria continua, mas ele passou a dar muito mais peso para as realizações do governo na área social, né? Então, ele mudou a estratégia de comunicação dele, né? Então, ficar atento. O outro fronte que ele está é nesse fronte de continuar criando clima de terror para as eleições, né? Esse negócio dos embaixadores, Legione tem mais condições de opinar sobre isso, qual o impacto? O impacto na imprensa internacional está impressionante ontem e hoje, né?
mas aí o Legione fala melhor, né? Foi um anúncio para o mundo, para o planeta, para o cosmos, de que ele pretende dar um golpe. Foi o que ele anunciou. Ele desqualificou 3 ministros do Supremo, desqualificou o sistema eleitoral, cercado de generais, 3 generais com ele, 4 generais com ele, cercado de generais, né? Falando do meu exército, as minhas forças armadas. Ou seja, ele anunciou ao mundo o seguinte: ele não confia no sistema eleitoral. Esse sistema eleitoral em que ele foi eleito várias vezes, que os filhotes dele foram eleitos várias vezes, ele não confia nesse sistema eleitoral. Esse sistema eleitoral, que é motivo de elogios no mundo inteiro, um sistema eficiente, sem nenhuma denúncia de fraude em todos esses 20 e poucos anos, né? Sem nenhuma denúncia de fraude, né? Ele fala que não confia, e então ele prepara novamente, ele volta com o discurso golpista. Então ele está atuando em 2 frentes. Uma frente no econômico, mexendo inclusive na parte de estratégia comunicacional dele, e outra frente, que é essa das ameaças golpistas, da escalada golpista. Nessa hora, esse pedido de mais de 40 entidades à PGR, ao Augusto Aras, porque ele está sempre em férias, mas esse pedido à PGR para que se manifeste, né, é importantíssimo, porque nós estamos correndo um sério risco. Era fundamental que mais entidades se pronunciassem com mais força, né? Nós temos visto um aumento do tom de voz de várias entidades, era preciso aumentar mais ainda o tom de voz. CNBB, OAB, né? Vê inclusive atos conjuntos, né? Vê todos os partidos que discordam dessa escalada golpista, né? Somar todos os partidos para se contrapor a isso. Importantíssima essa iniciativa dessas 40 entidades. Sim. Eu queria te ouvir também rapidamente sobre a questão dos militares, porque eu vi uma análise hoje sobre militares tendo discursos, inclusive, opostos, né? Há quem diga que essa reunião foi organizada com a ajuda dos próprios militares, sugerida pelos próprios militares, e tem uma nota daí dos militares se manifestando hoje de que não apoiam um questionamento em relação às urnas eletrônicas, que têm confiança plena nas urnas eletrônicas. E daí houve uma análise nesse sentido, que eles jogam nesses 2 lados, realmente. Eles estão com o pé dentro e com o pé fora ali, a depender do que vai acontecer. Mas são grandes... andam junto com o Bolsonaro, né? Inclusive, essa análise que eu li diz o seguinte, que não há uma ala não golpista de militares no governo. Quem é militar e não concorda com o que é o governo do Bolsonaro, não está ali no governo, não está fazendo seu trabalho ali direitinho, afastado do que é essa cúpula de militares dentro do governo. Porque ali todo mundo está do lado de Bolsonaro, mas fica fazendo esse jogo duplo, né? Como que você vê essa presença dos militares? Você concorda que há um apoio completo dos militares ao que tem sido esse questionamento por parte de Bolsonaro? Então, Thalita, aí eu concordo sempre com o professor Manuel Domingos, que diz o seguinte: a gente conhece pouco o que são os militares brasileiros, né? Precisávamos estudar mais, entender melhor. É evidente que tem contradições, historicamente sempre existiram contradições, vide o tenentismo, né? Vide o lote na legalidade nos anos 50, 60, né? Vide que vários militares foram as primeiras vítimas e as principais vítimas do golpe militar, vários deles. Então, é evidente que tem contradições agora mesmo. O Bolsonaro mesmo exonerou um ministro da Defesa, o Bolsonaro mesmo exonerou, levou a queda de 3 comandantes, comandante do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, né? Levou a queda, ele indicou outros, né? Então, tem contradições. Agora, eu acho que, no geral, mas volto a dizer, precisa estudar melhor. No geral, esses generais estão dando apoio ao Bolsonaro, né? Na verdade, fizeram a campanha do Bolsonaro, apostaram no Bolsonaro, né? Mesmo achando que ele é um capitão muito babaca, mesmo achando que ele é um capitão terrorista, né, que atentou quando era do Exército, planejou um atentado terrorista, mesmo o Geisel dizendo que ele era um péssimo militar. Apesar de tudo isso, os generais ressentidos, os generais que não aceitaram anistia,
generais que não aceitaram a Comissão da Verdade, esses generais ressentidos e que são extremamente ambiciosos, gostam muito de grana, e que o espírito patriótico foi para as cucuia há muito tempo, até porque o grosso de contratos são contratos com empresas de defesa dos Estados Unidos, né? São muitos esquemas com os Estados Unidos. Então, o espírito patriótico foi para a cucuia há muito tempo atrás. Esses generais estão no entorno do Bolsonaro e radicalizam, ajudam no processo de radicalização. Lógico que há contradições. Ontem mesmo saiu uma matéria na Folha de que os militares teriam ficado muito descontentes com a reunião, com a pataquada da reunião com os embaixadores, né? Que isso é muito ruim para a imagem do Brasil no exterior, isso não contribui em nada. Não sei, a matéria da Folha não fala muito bem quem são as fontes, né? O que de concreto tinha é que os generais estavam lá ao lado do Bolsonaro, estava lá. O Major Heleno, não é isso? Aquele do se gritar pega centrão, não fica meu irmão, estava lá, o Fogoso, né? Estava lá o Braga, né? Estava lá, uns 3, 4 generais estavam ali, né? Então, concretamente, o que fica na imagem, e ele o tempo inteiro falando nas minhas Forças Armadas, no meu Exército, quer dizer, ele usando o nome dos milicos, né? Por exemplo, você pega nos Estados Unidos, o Trump também tentou utilizar o comando militar, né? Para o golpe do Capitólio, inclusive. O Trump tentou utilizar. Chegou uma hora que o principal lá, o comandantão, chegou e disse, ó, não conte com a gente. Nós estamos aqui para defender o império, não estamos aqui para defender o governo. Nós defendemos os interesses do imperialismo estadunidense. Não conta para a gente para um negócio desse tipo aqui nos Estados Unidos, né? Então, o Trump ali ficou pendurado na brocha. E foi formal, foi oficial. O comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos disse não, publicamente. Aqui. O que eles dizem? Eles parecem que estão apoiando esse negócio. Estão querendo se meter em sistema eleitoral. Quem são eles para se meter em sistema eleitoral? O que eles têm que fazer é ajudar no dia da eleição. Levar a urna para recantos, garantir segurança em algumas áreas, aí tudo bem, é logística. Agora, se meter em sistema eleitoral, quem são eles para se meter em sistema eleitoral? Quem são eles? Né? Mas eles se acham, os milicos se acham poder moderador, os milicos se acham que eles são a consciência da nação, eles estão acima da nação. A nação é um bando de imbecil e eles são a inteligência. É uma ideia positivista, né? Que eles sempre acharam isso, né? Isso é a história das Forças Armadas brasileiras com todas as suas contradições. Então, eu diria que os milicos estão meio comprometidos com esse projeto, né? Estão comprometidos com esse projeto, até para manter os milhares de empreguinhos que conquistaram do Bolsonaro, alguns, inclusive, para garantir a continuidade de soldo, mais salário de comissão, né? Porque dá lá uns 70, 80 mil, dependendo, chega a 100 mil reais por mês, né? Para todos esses esquemas. Me dá a impressão de que a maioria está. Deve ter descontentamento? Deve ter. Agora, se fosse um descontentamento da instituição, ela teria tido a postura que a instituição nos Estados Unidos teve. Foi dizer o seguinte, sistema eleitoral não é conosco, nós não mexemos com isso, o sistema eleitoral brasileiro é respeitado no mundo inteiro, o sistema eleitoral brasileiro já tem quase 30 anos de urna eletrônica, nunca foi questionado. Então, nós queremos dizer o seguinte, nós não discutimos o sistema eleitoral brasileiro, respeitamos o Tribunal Superior Eleitoral, né? Respeitamos, né, a história do sistema eleitoral brasileiro, ponto, estamos fora. Se as Forças Armadas fizessem isso, aí eu falaria, não. Eu falaria como essa matéria da Folha, não, eles não apoiam. Não sei se não apoiam. Tem tudo a ver com essa questão da confiabilidade, né, nas forças militares e como isso tem ruído muito por conta dessa participação do governo Bolsonaro, né? Eu também vejo uma nota como essa e falo, não dá para acreditar, não dá para engolir essa daí, não.